Só duas notas muito breves, para não atrasarmos mais ainda este programa. Em primeiro lugar, é bastante importante a presença de dois ministros hoje aqui nesta sessão, que, no fim de contas, reconhece todo o trabalho também desenvolvido e que se propõe desenvolver as escolas agrárias deste país. E, por outro lado, também o bom trabalho que estes dois ministérios têm desenvolvido ao longo de portanto, todas as regiões e de uma forma geral, portanto, do país, com áreas que, muito importantes, vão ser aqui apresentadas hoje e da maior relevância. Portanto, estamos em plena sintonia e ainda bem que isto acontece. A segunda nota era que dou a maior relevância também ao bom trabalho desenvolvido pelas escolas superiores agrárias, que se iniciou com a designação dos cursos, posteriormente com a apresentação do Congresso das Ciências Agrárias no Instituto Politécnico de Bragança, com uma elevada produção científica e que foi um enriquecimento para as comunidades científicas nacional e internacional. Não é? Estes trabalhos, que da maior importância, já estão publicados em atas. Presentemente estamos a trabalhar em rede para captar mais energias, parceiros e capacidade crítica para candidaturas a projetos nacionais e internacionais. Já elaborámos um memorando que em breve será apresentado aos senhores ministros, que, no fim de contas, exprime bem não só o trabalho já feito das escolas agrárias, importantes para as instituições e para as regiões e para o país, mas também aquilo que nos propomos desenvolver em termos futuros. Portanto, em breve, esse memorando será entregue. Vamos então dar início à segunda sessão, portanto, a apresentação dos projetos. A minha satisfação pessoal também por dividir esta sessão, portanto, de presidência das sessões com o professor Eduardo Beira, esta moderação dos painéis é bastante significativa, a presença do professor nesta moderação, e combinamos por uma questão estratégica que eu fazia a primeira parte da moderação, o professor Eduardo Beira fará a segunda parte depois do coffee break. Bom, temos de ser rápidos. Eu vou chamar a primeira oradora, a Isabel Cristina Ferreira, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, que irá falar sobre novas fontes promissoras para a obtenção de corantes e conservantes naturais do Nordeste Transmontano e que irá fazer a discussão. Chamo também o Sr. Tiago Orelhas, de Mais Ervas Aromáticas e Medicinais. Portanto, pedia também que se sentasse aqui connosco. Professor, temos só 10 minutos, quando quiser começar. Se calhar passamos para a Muito boa tarde a todos. É com muita honra que me cabe representar então o Instituto Politécnico de Bragança neste fórum para apresentar muito brevemente alguns dos resultados que nós temos da nossa investigação e que resultam de alguma transferência de tecnologia para empresas com as quais temos colaborado. Só um breve enquadramento. A temática que eu vou apresentar está relacionada com os aditivos alimentares. Nós encontramos hoje em dia em todos os alimentos diversas classes destes aditivos, desde os conservantes aos aditivos nutricionais, aos corantes, aos intensificadores de sabores, agentes de textura, enfim, uma panóplia imensa de diferentes substâncias que encontramos nos nossos alimentos. No entanto, a legislação é contraditória, nomeadamente entre a legislação da União Europeia e dos Estados Unidos. Existem muitos destes aditivos alimentares que são permitidos na Europa e estão proibidos nos Estados Unidos e vice-versa, como se pode ver aqui nesta imagem. Portanto, o que está vermelho é o que está proibido e o que está verde é o que está permitido. Portanto, isto obviamente que não traz grande confiança aos consumidores. E, portanto, começámos a ver aqui há alguns anos uma oportunidade de investigação interessante. Aliás, este levantamento também foi feito por nós. E isto, portanto, nós começámos a estar atentos a esta problemática, até mesmo antes de surgirem agora todas estas notícias. Eu fiz uma compilação de algumas notícias que têm saído na imprensa, e nomeadamente
revistas de economia, na Exame, enfim. Mas também a imprensa mais generalista e que realmente apontam o caminho que está a ser seguido pelas grandes empresas, nomeadamente a DM&M's, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Nestlé, enfim, todas estas notícias que eu estou a mostrar aqui são de 2016, portanto são deste ano, e realmente apontam para a substituição dos corantes artificiais nos seus produtos e comprometem-se num prazo de 5, 6 anos a substituir então todos estes corantes artificiais por corantes naturais. A mesma coisa para os conservantes, portanto uma série de notícias apontadas por várias empresas e em diferentes alimentos, no setor carne, até mesmo o nosso bacalhau. Enfim, realmente há uma grande preocupação de todas as indústrias alimentares em substituir tudo o que é aditivos sintéticos por aditivos naturais, sobretudo na parte dos corantes, que realmente têm revelado uma toxicidade muito grande. Por isso, surgiu aqui a oportunidade de investigação também para nós, a questão dos aditivos naturais, portanto, explorar antioxidantes antimicrobianos que possam atuar como conservantes naturais, mas também corantes naturais e adoçantes naturais. Fomos então tirar partido da investigação que nós fizemos nos últimos 15 anos à volta das plantas e dos cogumelos da nossa região. O Nordeste de Bragança é uma das regiões da Europa com maior biodiversidade e nós tínhamos feito, ao longo destes anos todos, um levantamento exaustivo das substâncias químicas que podiam estar presentes em plantas e em cogumelos. Também está aqui uma lista imensa, realmente. Nós já caracterizámos mais de 150 espécies de plantas e outras tantas de cogumelos da nossa região, e por isso começámos a ser detentores de um conhecimento privilegiado, que é saber em cada espécie de planta que moléculas nós poderíamos ir buscar e utilizá-las então como ingredientes naturais ou como fonte de ingredientes naturais para o setor alimentar. Tudo isto e todos estes resultados estão disponíveis para todos, estão no nosso website, e nós fizemos uma base de dados, está agrupada por espécies, em que facilmente cada investigador ou cada pessoa que tiver interesse no tema pode aceder pelo nome científico da espécie a todos os resultados que nós temos para cada planta e para cada cogumelo. E, portanto, nessa perspectiva, começámos a selecionar de todas as matrizes naturais que tínhamos estudado quais aquelas que teriam maior potencial para a obtenção de ingredientes naturais, e aquilo que eu vou mostrar são só apenas algumas das patentes que tivemos este ano e que resultam precisamente de otimização de processos e de desenvolvimento de novos produtos a partir destas matrizes alimentares. Isto foi realmente muito oportuno, nós conseguimos verdadeiramente inovar. Inovar para nós é antecipar o futuro. Conseguimos antecipar todas estas grandes notícias que surgiram da Pepsi-Cola, da Coca-Cola, da Nestlé. Nós já estávamos a trabalhar nisto e por isso acabamos também por ter as patentes num ano em que explota depois a nível mundial toda esta temática. Uma delas tem a ver com o desenvolvimento de um corante a partir de perpétua roxa, portanto da Gromphena globosa, e portanto o que nós fizemos foi otimizar todo o processo da sua obtenção. E isso tem várias etapas, desde definir qual é a parte da planta onde está o pigmento, até, não vou entrar em muitos pormenores técnicos, mas é preciso fazer uma separação mecânica realmente da parte onde está o pigmento de interesse, que é uma betalaína. Depois também implica otimizar todas as condições de extração. Nós tentamos técnicas emergentes de extração, nomeadamente ultrassons. Depois tem passos de purificação, de isolamento, até chegarmos aos pigmentos de interesse, que são as betalaínas, são naturais e têm uma capacidade corante muito superior a outros corantes naturais que também já estão autorizados para utilização no setor alimentar. Aquilo que nós protegemos foi o processo, todo o processo de obtenção do corante, desde a matriz inicial até à sua estabilização. Porque, não sei se algum de vocês já teve realmente a oportunidade de trabalhar com corantes,
mas é muito difícil manter a sua cor, eles mudam muito facilmente com o pH, com a temperatura, com a luz, enfim. Portanto, nós tínhamos que garantir que o corante que nós estávamos a desenvolver mantinha aquela cor, não fosse depois alguém querer fazer um gelado com aspecto roxo e depois ele mudasse para azul, ou para vermelho, ou para amarelo, que era muito desagradável. Portanto, isso é o que está protegido intelectualmente. Outra das patentes e eu sei que vai haver outra palestrante a falar de medronho, obviamente com muito mais propriedade do que eu relativamente às questões de produção, mas aquilo que nós protegemos foi o isolamento de um conservante natural a partir de frutos de medronho. Então, desenvolvemos também e protegemos todo o procedimento de extração, neste caso ultrassons, por exemplo, não funcionou, portanto é uma simples maceração. Otimizamos todas as condições que maximizam a obtenção deste conservante, isso implica definir a temperatura, a pressão, a razão sólido-líquido, todos os parâmetros que maximizem o rendimento de extração. Depois, mais uma vez, as questões de estabilidade são muito importantes. Se nós queremos comercializar um ingrediente, garantir que ele é estável a todos os fatores, temperatura, luz, pH, etc. E, portanto, também fizemos ensaios da sua estabilidade depois em solução aquosa. Isto tudo também está protegido, todo este processo. O terceiro exemplo que eu vos queria mostrar também da terceira patente que tivemos este ano é o desenvolvimento de um novo produto lácteo com micoesteróis obtidos, portanto, a partir de cogumelos, em que aproveitámos os resíduos, ou melhor, os resíduos não, os cogumelos que não tinham as dimensões corretas para chegarem à indústria alimentar e ser vendidos em fresco. Portanto, aproveitámos o desperdício de uma empresa produtora de cogumelos, da Agaricus bisporus, e a partir daí extraímos micoesteróis, também otimizando o processo de extração. Tentámos várias tecnologias, nomeadamente a tecnologia de micro-ondas, e obtivemos então um extrato enriquecido em micoesteróis e que revelaram ter uma atividade hipocolestrémica superior até ao dos fitoesteróis, que são hoje em dia muito utilizados, nomeadamente nas bebidas lácteas, como o Danacol e outras que são utilizadas com este efeito hipocolestrémico. Portanto, estes três exemplos que eu mostrei são todos na mesma linha temática, que é a questão dos aditivos alimentares, aditivos naturais, e, portanto, o desenvolvimento de ingredientes naturais, resolvendo um problema que preocupa os consumidores e que essa preocupação, obviamente, que vai dar as linhas orientadoras para a indústria. Se o consumidor só quer produtos minimamente processados ou produtos com poucos aditivos sintéticos, obviamente que as empresas têm que seguir essa linha. Sobretudo na questão dos corantes ainda é mais dramático, porque eles efetivamente, muitos deles têm uma toxicidade elevada. E, portanto, hoje em dia uma indústria ainda pode colocar, como ainda ontem falávamos com o empresário e o Sr. Presidente do IPB, ele dizia, para já ponho no rótulo, contém uma substância que pode causar hiperatividade. E pronto, e fica resolvido. Mas daqui a 10 anos, certamente isso não vai ser suficiente, porque vão sair normativas em que vai ser proibido utilizar esses aditivos sintéticos e por isso devemos antecipar toda essa questão. Toda a investigação que nós temos feito é em colaboração com empresas. Temos o gosto de ter aqui connosco uma delas, a Mais Ervas, mas nós trabalhamos com várias empresas, não só em Portugal, como no estrangeiro, nomeadamente na Polónia e no Reino Unido. Só para concluir, um resumo daquilo que consideramos os pontos fortes desta temática e da nossa estratégia de investigação. É o facto de trabalharmos sempre em consórcio, complementando várias competências, temos equipas multidisciplinares e temos um historial de cooperação que é reconhecido pelos pares. A liderança também é muito importante. Muitos dos nossos investigadores e investigadoras das equipas que trabalham nestas temáticas são líderes.
líderes científicos a nível mundial. Além disso, muitos também são jovens, o que é muito importante. Depois, o contexto regional, obviamente, que é uma grande vantagem, porque, como eu disse, Bragança tem uma biodiversidade reconhecida por todos, e além disso temos um número crescente de pequenos produtores de plantas e cogumelos que podem realmente ajudar a impulsionar e até mesmo estimular a nossa investigação. Há um grande interesse por esta temática pela parte dos fornecedores, nomeadamente empresas produtoras quer de plantas, quer de cogumelos, também os utilizadores finais. Todos estes ingredientes que nós estamos a desenvolver são válidos para a indústria alimentar, mas também são válidos para a indústria cosmética, por exemplo, ou até mesmo a indústria têxtil. Todos eles utilizam antimicrobianos, conservantes sintéticos que também querem substituir. Depois, a nossa relação com o Parque de Ciência e Tecnologia em Bragança, também é a nossa missão dinamizá-lo, e também consideramos que a nossa investigação está completamente enquadrada, quer nos desafios do Horizonte 2020, quer nas estratégias de especialização inteligente e quer na Carta de Compromissos de Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro. E era isto. Mais informações científicas podem ser encontradas neste link. Obrigado pela sua apresentação. Se o Sr. Tiago Raida me permite, só uma pequena questão que eu gostava de colocar à oradora, depois vou-lhe passar a apresentação. Falámos em produtos corantes especiais e naturais. Toda a gente sabe que os cheiros têm esse problema da toxicidade, mas relativamente aos naturais, há garantia absoluta que não são tóxicos, quer dizer, não fazem testes de toxicidade também, como sabe, há muitos produtos naturais que são tóxicos. Eu queria saber qual era a segurança do consumidor relativamente a essa situação. Sim, isso é uma discussão muito importante que temos sempre em todos os fóruns. Não podemos seguir o lema o que é natural é bom nem pensar, não é? Há muitos produtos naturais que são tóxicos. Estes que eu falei em específico que são as betalaínas, eles não têm nenhuma toxicidade, estão inclusivamente já autorizados pela EFSA. No entanto, nós também fazemos ensaios de citotoxicidade com células de fígado. E de genotoxicidade, não? Também, sim. Cito e genotoxicidade. Se achou? Boa tarde a todos, primeiro Sr. Ministro, representantes dos Institutos Politécnicos, e agradecer ao Instituto Politécnico de Bragança o convite que me fez para estar aqui. Nós temos vindo a colaborar com o Instituto Politécnico, para nós é bastante importante porque estamos a colaborar com um Instituto Politécnico de referência no país, já desde há alguns anos para cá, já para não falar na relevância da professora Isabel, ou seja, é para nós uma satisfação enorme estar a trabalhar com toda esta capacidade, tanto de inovação como de trabalho, o que nos facilita também a nós esta relação entre empresa e instituição de ensino, indo um pouco àquilo que foi dito aqui, em que muitas das vezes cabe à instituição e aos investigadores procurarem o que é que às empresas faz sentido investigar e orientar a investigação para o mercado. Neste caso concreto, com este calibre de investigação, aquilo que nós vemos como feedback e como resultado final, não é um resultado final direto, como é óbvio, porque não vamos ter nós diretamente a ter este trabalho todo na prática, mas permite-nos antecipar a resposta da indústria, neste caso a indústria agroalimentar, a um problema que já existe. E esta resposta, que andei vai à frente do dia duas vezes, esta resposta, neste caso concreto dos restaurantes, está dada aqui. Nós, enquanto empresa, enquanto produtores de matéria-prima, é isto que nos importa saber. E porquê? Porque nós orientamos, sendo uma atividade do setor primário, uma atividade meramente produtiva, nós orientamos a nossa atividade em função do mercado. O mercado atua em função da resposta que tem que dar a um problema. Se nós atempadamente soubermos da resposta que o mercado terá que dar no futuro e uma das possibilidades da resposta que tem, então mais ferramentas nós, empresários, teremos para fazer face a estes novos desafios e estes novos tempos que temos pela frente. Outro pormenor tem a ver com o local e a comunidade onde nos inserimos, ou seja, um pouco também a responsabilidade social
que este tipo de investigação traz. Quando nos debruçamos sobre aquilo que existe, sobre aquilo que existe e para o qual a nossa região tem aptidão, tem condições edafoclimáticas para, permite-nos a nós também saber o alcance efetivo de um produto que é endógeno. E se alguém nos demonstrar esse alcance, seja através de uma investigação de mercado, um estudo de mercado, que é coadjuvada por um estudo científico, então mais certezas e mais garantias teremos nós, enquanto empresários, em efetivar uma determinada aposta num determinado recurso que pode ainda não ter um determinado mercado, um determinado canal de escoamento, por assim dizer, mas pode vir a tê-lo e pode dar-nos a nós essa capacidade de podermos prever esse futuro. Podemos prever por reconhecer e vermos reconhecido o potencial de um determinado produto que até ali podia ser, pura e simplesmente, menosprezado. E há inúmeros exemplos disso. A nós, e para ser breve, foi o que me exigiram, a nós também deixar uma palavra final, que a nós, enquanto empresa, nós procuramos dar todo o suporte que esta equipa ou que o Instituto Politécnico de Bragança necessite. Precisamente porque é esse também, nós aqui, enquanto empresários, eu não posso, nem nós nunca podemos exigir que uma instituição de ensino superior trabalhe e faça esse trabalho. Não, temos que exigir a nós próprios e estar sempre presentes. É fundamental ver este feedback e sentir a importância dos trabalhos, mas como empresários sentimos a responsabilidade também de dar o suporte a quem faz este tipo de trabalho. Desde o aspecto mais simples ao aspecto mais complexo, desde o fornecimento da matéria-prima, sem qualquer custo, através de conversas informais, de troca de impressões sobre o mercado das plantas, sobre as empresas com quais nós trabalhamos. Nós, neste momento, trabalhamos com empresas maioritariamente no estrangeiro, Espanha, Alemanha e França, mas nós sentimos muito essa responsabilidade. Quando sentimos essa responsabilidade e vemos que o trabalho tem este tipo de resultado final, então achamos que a missão está a ser cumprida e é claramente para continuar e com mais força ainda. Obrigado. Tinha uma pergunta para a Isabel. Eu já vi parte desta apresentação uma outra vez, mas continuo com questões. Onde é que estão aqui as questões críticas, nomeadamente para o trabalho de investigação e para o governo das nossas vidas? É no volume da informação. Porque, obviamente, em cada região há de haver as suas plantas, as suas características, os cogumelos do Nordeste transmontano não são iguais a outras zonas, etc. E, portanto, há um trabalho exaustivo de compilar uma base de dados quanto mais extensa e mais exaustiva, mais eventualmente interessante é essa informação. Por outro lado, a base de dados pode ser gigante, mas não se consegue retirar a informação de lá. E, portanto, como é que vocês depois têm atividades de seleção para, além de estender o volume da informação, como é que conseguem identificar aquilo que, por exemplo, tem interesse económico ou não tem interesse, e com certeza, não faço a mínima ideia, mas se calhar uma em 100 ou 150 plantas ou identificadas pode vir a ter interesse económico e se calhar depois há centenas que não têm. Onde é que está o vosso esforço? É em aumentar o volume de informação ou em identificar a potencialidade do interesse económico ou outro de cada caso? E nesse caso, como é que vocês fazem isso? Por exemplo, ainda ontem estava uma reunião aqui com o Presidente da Agência de Inovação e com os diretores da Amor Solutions, e eles, neste momento, muitas das coisas procuram fazer cosméticos da cortiça. Isso requer hoje de algum conhecimento que é impossível pensar há 10 anos atrás. E a minha pergunta é, onde é que vocês devotam o vosso esforço? É na abrir, estender a base de dados ou é especializar o conhecimento para retirar algum valor económico a algumas daquelas? Foi uma etapa, não é? Neste momento estamos nitidamente na especialização. Ambos os aspectos foram importantes no tempo, ao longo do tempo. Foi muito importante termos no nosso poder este volume grande de informação. Neste momento estamos nas condições ótimas de tirar partido dessa informação e especializar-nos e saber realmente ver o que tem potencial ou não.
Quando nós dizemos, esta base de dados que nós criamos tem dois aspectos. Tem um aspecto químico e tem um aspecto bioquímico, digamos assim. Então, no aspecto químico, nós organizamos todas estas matrizes de acordo com as classes de compostos que podem ter. Por exemplo, se são pigmentos, dentro dos pigmentos, quais é que teriam interesses para a indústria alimentar, se é mais nos azuis, se é mais no roxo, se é mais no amarelo. Os conservantes é a mesma coisa, sabemos, por exemplo, são extratos fenólicos, quais são o tipo específico de compostos que têm maior ação conservante. Isso aliado a todo também uma investigação bioquímica que fizemos das suas propriedades, conservantes, antimicrobianas, antioxidantes, as questões da citotoxicidade que o professor Justino falou. Portanto, tudo isso foi feito e agora realmente, não é já de agora, mas já mais recente, nos últimos 3, 4 anos, realmente a nossa estratégia tem sido de especialização, ou seja, sabendo nós quais são as moléculas mais indicadas para determinado efeito, também somos nós que sabemos quais são as plantas que têm essas moléculas e, portanto, explorar por aí. Basicamente é essa a estratégia. Obrigado. Muito bem. Eu acho que o debate com os participantes aqui da assistência, à exceção do Sr. Ministro, lá podem interromper e qualquer Claro, essa não concordo. Está programado para o fim, não é? Está programado para o fim. Eu não sei se o professor, já estamos um bocado atrasados, eu queria agradecer aos dois oradores, mas antes de começarmos com a segunda apresentação, queria focar no seguinte aspecto. É bastante importante a participação dos elementos ligados à comunidade. Agora viu-se por este ponto de discussão e referido, portanto, pelo representante, portanto, da empresa. Aliás, sai na linha, portanto, do trabalho, todo o trabalho desenvolvido pelas escolas agrárias, portanto, em parceria com os empresários e trabalhos de interesse regional, não é? E depois, claro, também é o interesse nacional. Mas obrigado, para já, pela presença de todas estas individualidades e conhecedores do trabalho e do terreno que vão colaborar connosco, portanto, dar uma mais-valia relativamente à sua experiência profissional. Obrigado, uma vez mais. Agora chamar o segundo orador, José Pedro Araújo, e para a discussão, a senhora Carlota Borges, do Minho Romano. Não passar dos 6 minutos, já temos muito atrasados, está bem? E da parte da gestão também 5 minutos, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a presença e dizer que é uma honra enorme estar a representar o Instituto Politécnico Grande Castelo e a intervenção vai ser obviamente diferente, vai ser vocacionada para a produção animal. Também queria saudar o Presidente do INAP, o Presidente do MIAV, o Sr. Ministro e, obviamente, os moderadores que estão aqui e também a Carlota, que vai representar a empresa muito bem. O trabalho que nós vamos apresentar enquadra-se num projeto que foi aprovado no Horizonte 2020, mas antes de falar propriamente do projeto, eu gostaria de dizer que tem sido uma aposta estratégica da Escola Superior Agrária apostar nos recursos endógenos. Na introdução inicial falou-se na agricultura intensiva, não é? Mas penso que também a agricultura sustentável é um aspecto extremamente importante. Estão ali referenciados ali alguns tópicos, a agricultura biológica, a qualificação dos produtos agroalimentares. Também na área da fruticultura, a escola tem feito algum trabalho sobre a recuperação das variedades regionais, a conservação da biodiversidade e gestão de riscos ambientais e um outro aspecto extremamente importante que tem a ver com a conservação e melhoramento das raças autóctones. Todos nós sabemos que Portugal tem 47 raças autóctones, distribuídas por 15 raças de bovinos, 15 de ovinos, 6 de caprinos, temos 3 de suínos, 4 de equinos, 4 de galináceas. Infelizmente, todas estas raças estão ameaçadas de extinção, simplesmente com diferentes níveis de extinção. Obviamente, felizmente, há ajudas para a conservação destas raças.
No norte de Portugal, obviamente que há uma riqueza muito grande em termos de raças autóctones, não é somente no Douro e Minho, é também na zona de Trás-os-Montes, nordeste de Trás-os-Montanos, e a escola tem efetuado vários estudos, quer com raças bovinas, quer com raças de caprinas, ovinas, com raças de galinhas, e também temos, obviamente, feito trabalhos com outras escolas superiores agrárias. No caso presente, vamos dar um enfoque a um recurso que é extremamente importante, que é a raça suína de Avísara. Nós, em Portugal, temos 3 raças, temos o alentejano, temos o manhado de Alcobaça e no norte, tronco celta, temos a raça de Avísara. Sabemos perfeitamente que há no nosso país uma série de produtos ao nível das diferentes espécies, com denominações de origem, com indicações geográficas protegidas, ao nível dos bovinos, dos ovinos, dos caprinos, ao nível dos queijos. Simplesmente, infelizmente, este tipo de produtos não representa ainda, do ponto de vista de volume total, uma oferta muito significativa. Outro aspecto importante que aqui foi referenciado é a questão da autossuficiência. Infelizmente, na carne de suíno, não é? A carne de suíno é o produto que é mais consumido a nível nacional. Cada português consome cerca de 100 a 110 kg de carne, e a primeira espécie é a carne de suíno, a segunda vem a carne de aves, depois vem a carne de bovino. Infelizmente, o nosso país não é autossuficiente e nós, infelizmente, também sabemos a crise que o setor de suíno está a provocar. Relativamente à raça Avísara, obviamente que nós temos que fazer a ligação às associações de criadores, não é? No caso da raça Avísara, há uma associação, que é a Associação Nacional de Criadores da Raça Avísara, que tem a sua sede social em Vinhais, muito próximo de Bragança, e que tem ali, digamos, a cronologia em termos de criação da associação, de instituição do livro genealógico, de início do processo de qualificação para a proteção comunitária, mesmo de projetos de investigação que foram desenvolvidos com a Estação Zootécnica Nacional. Foi um primeiro projeto para a DAF sobre preservação, recuperação e desenvolvimento. Participaram na altura a Estação Zootécnica Nacional, a Direção Regional da Agricultura entre Douro e Minho, a Direção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes, mas já não há essas direções regionais, existe sim uma Direção Regional da Agricultura do Norte, e a União de Trás-os-Montes e Alto do Norte. Esta raça, de uma forma, isto são dados recentes, existem 197 explorações que correspondem a criadores, o número é cerca de 5.200 porcas reprodutoras. Na semana passada tive a oportunidade de participar na Assembleia Geral desta raça e no ano passado houve o interesse de ser 52 novos criadores que manifestaram, portanto, interesse em entrar como sócios desta associação. Portanto, há aqui efetivamente um interesse nesta raça. Ela está distribuída daquela forma. Tem sido uma estratégia da Anquesul fazer divulgação em várias feiras agrícolas, na Feira de Santarém. Depois, obviamente, que há uma série, ao nível dos concelhos, as próprias autarquias apostam muito na divulgação dos produtos de Porto Vízaro. Vinhais, que é conhecida pela capital do fumeiro, mas também é verdade, e curiosamente, há um centro de interpretação que foi criado, onde eles criaram também aquilo que se chama o porco pareiro, não é? Existia cá o pareiro. No centro de interpretação tem o porco pareiro, fazer divulgação. Outro aspecto extremamente importante são as feiras, mas não é só as feiras de Vinhais. A Feira de Montalegre, do ponto de vista de divulgação de produtos da raça Avísara, também é extremamente importante. E este fim de semana vai-se realizar em Melgaço, portanto já amanhã, a festa do Alvarinho e do Fumeiro, e obviamente aqui a Casa do Porco tem um aspecto extremamente importante. Nós estaremos. Relativamente ao projeto 3.0, que é isso que nos enquadra. Portanto, este projeto foi um consórcio criado por 25 parceiros europeus. Este consórcio tem 9 países, Portugal está integrado. É um projeto, penso que é importante, do ponto de vista de dimensão temporal, é um projeto para 4 anos, não é? Portanto, não é um projeto de curta duração. E, portanto, nós vamos ver que participam várias instituições. Curiosamente, a maior parte das instituições estão centralizadas ao nível da Espanha e da Itália, não é? Mas também se compreende que a importância da suinicultura extensiva centra-se, digamos, na orla mediterrânica, mas estão ali países interessantes, a Eslovénia, aliás, a Eslovénia é que está a coordenar este projeto, a França, a Alemanha, a França com 2 instituições, o INRAE e o IFIP, são 2 instituições de referência ao nível da investigação, a Croácia, a Itália, a Lituânia, e Portugal. Portugal está no Instituto Politécnico de Castelo, e a trabalhar com a raça Avísara, e a Universidade deve estar a trabalhar com o porco, a raça alentejana. E depois temos vários centros de investigação. Basicamente, ao nível dos centros, universidades, institutos politécnicos e centros de investigação que estão a trabalhar neste projeto.
As raças que ali estão representadas não são todas as raças, obviamente. Ao nível das raças espanholas, podiam estar ali um número mais significativo de raças. Nomeadamente na Galiza nós temos o porco celta, e obviamente se calhar deveria estar lá representado, não é? Mas pelo menos ao nível nacional, das duas raças penso que mais importantes, sem desprimor para o porco alentejano, estão ali representadas no caso da raça Bízara e na raça alentejana. Em termos de enquadramento, o que é que se busca? Fala-se na qualidade dos produtos das raças autóctones, enfoques no projeto, no bem-estar dos animais, o impacto positivo sobre o desenvolvimento das zonas rurais e a sua manutenção sustentável, a diversidade genética e a agricultura biológica também está enquadrada em alguns projetos, porque os projetos são diferenciados em função de cada um dos parceiros. Portanto, cada parceiro pode propor determinado tipo de ensaios a desenvolver. Fala-se nesta questão que em muitas regiões a produção intensiva de suíno atingiu o limite da sua capacidade. Fala-se muitas vezes da competição de utilização de cereais, competição com a alimentação do gado. E penso que este é um aspecto extremamente importante, que é aquele que está diferenciado atrás, que os recursos locais, apesar de variarem significativamente de região para região, podem e devem ter um papel relevante na alimentação suína. Não temos dúvidas nenhuma quanto a isso, não é? Até para evitar a verificação de determinadas zonas. Relativamente àquilo que está previsto no projeto, que isto é um projeto para 4 anos, estão definidos vários work packages, não é? Um deles, primeiro, é de caracterização genética e fenotípica, e estamos a fazer esse trabalho. Fenotípica é um trabalho relativamente fácil, porque no fundo é pegar nos animais e fazer a sua caracterização. Ao nível da caracterização genética, vamos ter que recolher amostras de sangue e vamos ter que enviar para 2 laboratórios de referência em Madrid e Itália, onde se vai fazer a relação genética das raças que inclui este projeto. No WP2, que é o maneio e rendimento das raças suínas locais no seu sistema de produção, aqui é tentar dar um bocado de resposta, digamos, à produção. E, portanto, aqui nós, ao nível do Instituto, estamos aqui a elaborar alguns ensaios, que daqui um bocadinho passaria de uma forma muito resumida, a dizer o que é que estamos a fazer. Finalmente, depois há um aspecto extremamente importante, é a qualidade, a avaliação da qualidade dos produtos que nós vamos obter com os ensaios. Há um outro ensaio também, nós aí não participamos, que é a investigação sobre preferências do consumidor. E, finalmente, um que é extremamente importante, que é as medidas para maximizar o impacto, e, no fundo, é divulgar aquilo que estamos a fazer, não é? Em termos de ações de demonstração, em termos daquilo que é a qualidade dos produtos que são obtidos. Estamos, portanto, a desenvolver já diferentes tipos de tarefas, portanto, já há vários trabalhos efetuados ao nível de organização destas raças, portanto, a raça de vidas, isto está mais ou menos avançado. Ao nível do 2, estamos na Escola Superior Agrária, estamos aqui a definir ensaios, penso que são interessantes, que foi o desenvolvimento daquilo que se chama modular, que é, no fundo, tentar arranjar instalações que sejam mais práticas, que sejam mais baratas, e estamos a comparar, digamos, sujeitando os animais à mesma alimentação, animais estabulados, portanto, no fundo, representando aquilo que é tradicional, com animais ao ar livre. Isto também para avaliar depois o bem-estar dos animais. Isto é uma instalação extremamente simples, não é? Uma instalação económica, mas que está a ter fortes impactos, não é? Já agora também dizer que os porcos que nós lá temos são de raça Bízara e que isto trata-se de uma colaboração com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, e os leitões vieram da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Vieram de leitões desmamados. Portanto, esta é a unidade que nós lá temos. Uma estrutura extremamente simples. E vamos, na próxima semana, vamos organizar na nossa escola as jornadas do porco biológico e convidamos os criadores da raça Bízara, não é? Para virem às nossas instalações, vão haver também comunicações e intervenções, mas também depois gostaríamos de levar os suinicultores lá para ver o que é que funciona bem, o que é que funciona mal e dizer mesmo quais foram os custos do ponto de vista de instalação. Portanto, a situação dos animais em liberdade, a situação dos animais confinados. O que nós vamos obter em termos, porque isto é um projeto para 4 anos, é o seguinte: nós estamos aqui a avaliar o crescimento dos animais, estamos também a avaliar o índice de conversão, o consumo de alimentos e estamos a retirar dados ambientais de temperatura e umidade para avaliar também algumas condições de bem-estar dos animais. Portanto, aqui são trabalhos de pesagem dos porcos. Temos também aqui um trabalho, um envolvimento muito grande, quer de estagiários, não é? E de bolseiro, que vamos depois precisar para fazer os trabalhos de avaliação da qualidade da carne. Pronto, aqui há alguma coisa muito simples, temos muitos resultados. A alimentação numa fase inicial era igual, a partir de determinada altura estamos a utilizar alimentações diferentes, com farinhas, com germinados e com batata, para ver a influência que isso depois vai ter depois na qualidade da carne, na qualidade do presunto fresco e na qualidade do presunto curado, e a temperatura vai ser cerca de 1 ano e meio. Pronto, aqui temos, podem-se ver os porcos alimentados com germinados, com batata e com farinha e com concentrado.
vamos avaliar. E outro aspecto que penso que é extremamente importante, haver a ligação da nossa escola, e já agora da nossa Escola Superior Agrária, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, fazer trabalhos também com o Centro Tecnológico da Carnes, localizado em Ourense, onde podemos fazer também trabalhos de parceria. Pronto, ao nível vamos avaliar só a carcaça, o músculo, os isomos ósseos, e vamos depois avaliar a qualidade da carne ao nível de composição química, perfil de ácidos gordos, tenduras, durezas. Vamos também fazer análises sensoriais. A empresa com que nós depois vamos trabalhar é a Minho Fumeiro, que está aqui representada pela nossa doutora Carla, onde depois vamos fazer parte da transformação desses produtos. Outra coisa que é importante ao nível do WQ5, que é a questão da disseminação e das ações de demonstração. Portanto, nós vamos fazer uma jornada já para a semana, não é? Temos um envolvimento muito grande dos alunos, que acho que é extremamente importante. Vamos também participar depois com trabalhos no Simpósio Internacional, que vai ser realizado aqui em Porto Alegre. E pronto, obviamente também é outro aspecto extremamente importante, a questão do bem-estar dos animais, de trabalhos que vamos apresentar no EuroSafe em 2016, e à medida que os trabalhos são realizados, nós vamos tendo mais resultados. Também já agora, se me permite, isto também em confidência, este trabalho foi feito muito com a prata da casa, temos o envolvimento de alunos, mas a nossa diretora também num sábado à tarde, peço desculpa, temos também a colaborar na realização deste trabalho. Obviamente este trabalho não seria possível sem a participação de uma equipa mais alargada. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes, Sr. Ministro. Eu estou aqui em representação da empresa Minho Fumeiro, que é uma empresa de transformação de carnes. A Minho Fumeiro nasceu numa casa de lavradores. Eu vou fazer um pequeno enquadramento para vocês perceberem em que sentido é que é importante a parceria da Minho Fumeiro com a Escola Superior Agrária de Ponte Lima. A Minho Fumeiro nasceu numa casa de lavradores, onde se criavam os animais, naquela altura eram poucos, já se fazia a transformação, faziam-se os enchidos, uma parte era para os enchidos, outra parte era para o consumo da casa. Neste momento, a Minho Fumeiro já é uma empresa com alguma dimensão, está na sua quarta geração, já tem uma parte significativa para a exportação, estamos em todas as grandes superfícies e somos de Ponte Lima, como a Escola Superior Agrária. Nós pautamos pela lealdade dos produtos artesanais. Para nós, produzir de forma artesanal é o principal. Claro que em grande escala, mas tentando sempre manter os métodos artesanais. Nós continuamos, por exemplo, a atar todos os enchidos à mão, o que é um bocado complicado quando a produção já começa a ser elevada, mas isso para nós é a mesma parte fundamental do nosso trabalho. Temos uma seleção dos ingredientes e das matérias-primas de grande exigência e, por isso, é importante a qualidade, por exemplo, da carne. Aqui falamos das nossas matérias-primas. O vinho verde de Ponte Lima é essencial para a qualidade dos produtos. Os ingredientes naturais, como a salsa, o alho, o sal, tudo isso para nós é produzido, no caso do sal não, o sal é de Tavira, mas o resto é produzido por... é produzido por produtores locais. E no caso da carne, exatamente a mesma coisa. Nós temos uma maturação bastante prolongada das carnes. Normalmente há empresas de enchidos e fumados que têm uma maturação de curta dimensão. Uma semana, 15 dias, 3 semanas, em alguns casos. Nós temos uma maturação muito prolongada das carnes. Fumamos todos os produtos com lenha de zinco, continuamos a fumar tudo a lenha em lareiras. Fomos a primeira empresa do setor a ser certificados pela ABSE, já há uns anos, em 2005. A nossa gama de produtos, e é aqui que entra a parceria com a Escola Superior Agrária. Nós temos os nossos enchidos, por exemplo, no caso da Escola Superior Agrária, nós recebemos o animal já depois do matadouro, já morto. Vai ser interessantíssimo perceber, por exemplo, em que sentido é que um animal que é alimentado por exemplo, com a batata, tem diferença de um animal que é alimentado com outros produtos, ou um animal que está em regime de liberdade, tem diferença de um animal que está em regime fechado. Por exemplo, a gordura, o aspecto da carne, tudo isso será da máxima importância e será muito interessante. Temos também as nossas alheiras. No caso dos fumados, e aqui falo do presunto, eu acho que no caso dos fumados o presunto vai ser o aspecto mais interessante que nós vamos ter de explorar.
porque o presunto tem uma maturação bastante grande ou então não vai ter qualidade. 18 meses é o mínimo e isto só é possível porque o projeto tem a duração de 4 anos. Ainda hoje de manhã falávamos sobre isso. Vai ser muito interessante perceber se o animal que está preso, por exemplo, tem uma grande diferença do animal que não está, que está em liberdade, se tem mais gordura, se tem menos gordura, a própria cor da carne, tudo isso será analisado e será interessantíssimo perceber. Temos também os produtos de cor natural, que têm uma cor mais pequena, os cozidos, depois temos as nossas receitas, a qualidade e a seleção de qualidade das matérias-primas traz também alguns frutos. Temos recebido diversas medalhas no concurso nacional de enchidos tradicionais portugueses em 2014, 2015, 2013, 14, 15 e 16, este ano foram 14. Por fim, como todas as empresas, nós começamos de uma forma muito pequenina, como puderam ver no início, fomos crescendo e principalmente ao longo dos últimos anos temos tentado inovar e investigar. E nada melhor para investigar do que estas parcerias com universidades e institutos politécnicos. Nós, por exemplo, em Viana do Castelo temos um Instituto Politécnico de Viana do Castelo e temos uma parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que tínhamos já há algum tempo. E agora vamos começar esta parceria, ou começamos esta parceria com a Escola Superior Agrária de Ponte Lima, que tem tudo para dar certo e com certeza trará resultados interessantes e este é o meu fumeiro, espero que tenham gostado. Também muito interessante, só com alguma questão, é suposto, por exemplo, eu ficar a saber, eu relativamente à lenha de azinho e aos fumos, como sabe, portanto, têm partículas metálicas, podem ser contaminantes, portanto, a lenha de azinho, em sua opinião, é o melhor para o processo de fazer a vossa. Sim. Em termos calóricos e de não toxicidade. Sim. Nós temos um setor de engenharia alimentar e de estudos, e fazemos também esses estudos com as universidades, e desde o primeiro momento que fazemos, seja da lenha, seja do que for, mas neste caso da lenha, todos os estudos para tentar perceber qual é a melhor lenha, qual é a lenha que é menos prejudicial ou mais prejudicial à saúde, e sim, sem dúvida a lenha de azinho é a lenha indicada para fumar os enchidos e fumados. Ok, obrigado. Pronto, agradecemos estes dois oradores. Que é para o Sr. Justino não ter o monopólio das perguntas e particular. Vocês são numa rede europeia. Qual é que é a diferença do trabalho que vocês fazem com o trabalho dos outros elementos da rede? O consórcio? Qual é que é as semelhanças e as diferenças? Pronto, este consórcio depois tem Este consórcio tem uma comissão científica. Para cada WP, para cada Work Package, tem aquilo que eles chamam de DPOTs, não é? Pronto. E tudo que é de protocolos, não é? Que tenhamos de desenvolver, ou seja, eu tenho uma ideia de um ensaio, eu tenho que submeter esse ensaio, esse protocolo, à comissão científica, e ela valida, e a partir daí tenho que desenvolver. Se eu perceber entre nós, o que é que vocês estão a fazer e o que é que os outros estão a fazer? É assim, vão ver, para cada um deles, os ensaios alimentares são semelhantes, o tipo de output é mais ou menos semelhante. Agora, o número de animais é diferente, os alimentos são diferentes, porque se adaptam muitas vezes às realidades locais. No nosso caso, quando nós definimos aqueles regimes alimentares, tivemos uma reunião com a ANCSUL, com a Associação dos Criadores, e disse, meus amigos, o que é importante testar? Que tipo de alimentos é que nós devemos utilizar? Se calhar também gostaríamos de usar bolota, mas não temos. Podíamos usar maçãs, quer dizer, outros subprodutos. Pensámos também em subprodutos lácteos, não é? Mas muitas vezes a dificuldade de arranjar esse tipo de produtos no mercado é diferente. Apostámos nos germinados, na batata, porque a batata é um subproduto que é muito barato, não é? E obviamente estamos com a farinha de milho, porque o milho é uma zona de produção de milho grão, não é? E portanto silagem de milho, e portanto apostámos nesses alimentos. A partir do momento que adotámos isso, tivemos que submeter o protocolo para a validação científica. E todos os anos temos uma Assembleia Geral, para o ano vai ser em Bolonha, no ano passado foi em Barcelona, a primeira foi na Eslovénia, e aí começa-se a definir tudo o que é de protocolo. E de vez em quando organizamos meetings através de Skype. Ok, muito obrigado. Bom, vamos chamar já os próximos. Filomena Gomes, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. A temática é a valorização dos recursos endógenos da floresta de Medronheiro e Castilho Castanheiro. O Sr. João Paulo Nunes, da Associação dos Produtores de Aguardente de Medronho, do Parlamento Algarvio. João Paulo Nunes.
Obrigada. É o João Paulo Nunes, não é? Não? Pronto, depois começa, depois pode ser que, entretanto, o elemento vai fazer a discussão, diga. Ok. Obrigada pelo convite e por representar a escola. Espero não deixar mal a nossa casa, mas, portanto, aquilo que me foi pedido foi apresentar o trabalho que estamos a desenvolver na escola no âmbito dos projetos que temos em curso e dos quais sou responsável, que tem a ver com o Medronheiro e o Castanheiro. Estes projetos têm sido desenvolvidos por uma equipa... Tu que tens o micro desligado. É, vai, está só a ouvir aí. Está ligado. Os projetos, tivemos um primeiro projeto FCT, 2 projetos a seguir do PRODER. Aqui está a equipa que constitui, tem vindo a fazer o trabalho, portanto, a nível da Escola Agrária de Coimbra, a Escola Agrária de Castelo Branco. Temos diversos produtores, temos, quer na região centro, quer aqui no Algarve, temos associações de produtores, como a ADPM e o SEVRM, e portanto, temos desenvolvido um trabalho em toda a fileira, desde a planta à transformação. Ora, o medronheiro, como sabem, é uma espécie nossa, autóctone, está muito bem adaptada às nossas condições e isso é uma grande vantagem, porque nos permite criar um produto para o qual podemos exportar e sermos mais competitivos. Que características tem o medronheiro? É uma espécie, aqui temos o mapa de Portugal com as diferentes espécies e a gente consegue encontrar o medronheiro de norte a sul. Quer dizer que ele tem uma diversidade enorme e se adapta a diferentes condições. Por outro lado, é uma espécie tolerante ao stress hídrico, é uma espécie que tem resistência ativa aos incêndios florestais, é das primeiras a brilhar após a ocorrência dos incêndios, está bem adaptada a solos degradados. Isto é muito importante para a nossa região, para as florestas, porque tem um papel que pode contribuir para criar áreas com descontinuidade de biomassa, para reduzir a propagação de incêndios, para quer a nível de SI, quer de proteção à linha d'água. Por outro lado, aquilo que temos aproveitado essencialmente tem sido os frutos e para a produção de aguardente. Aquilo que nós temos vindo a fazer, temos aqui aguardentes, compotas, o mel de medronho que é muito apreciado, temos aqui também os licores e através de liofilização de trabalho que também tem sido desenvolvido aqui na Escola Agrária em Beja, produtos que têm sido comercializados pela Sugar Boom e pela Mestre Cacau aqui de Beja. O medronheiro pode existir quer em áreas naturais, quer em pomares. Ele nunca foi sujeito a qualquer processo de seleção nem de melhoramento. Quer dizer, o nosso trabalho passa, desde o início, pelo material vegetal, selecionar em diferentes condições e testar, o estabelecimento de micorrizas para melhorar a sua capacidade de adaptação às diferentes condições e para criar outro rendimento para os produtores, à instalação da cultura, às técnicas culturais, como conduzir, quer em áreas naturais, quer em pomar, aos frutos, quando se extrai os frutos, qual a quantidade de nutrientes que se extrai e como devemos fertilizar, e após colheita, como conservar para consumo em fresco e à transformação. Portanto, transformação para aquilo que ainda continua a ser a principal fonte de rendimento, que é a produção de aguardente, e para novos produtos alimentares. A seleção passou primeiro pelos produtores, seleção junto aos produtores em diferentes regiões, colheita de fruto, o fruto é transportado e analisado para ver a sua qualidade, depois os melhores indivíduos são selecionados e são estabelecidos in vitro, depois são produzidas as plantas e são instalados ensaios em diferentes condições ambientais. O nosso objetivo primeiro é identificar se aquela mãe selecionada tem boas características, testar em diferentes condições e perceber quais são os clones que estão melhor adaptados a essas condições. Se, por um lado, o nosso objetivo foi produzir frutos para, aliás, identificar as melhores plantas e os melhores clones para a produção de fruto, por outro lado, tentamos criar outra fonte de rendimento.
Essa fonte de rendimento foi estabelecer micorrizas com um cogumelo que só era conhecido com resinosas. Conseguimos estabelecer essas micorrizas graças a uma colaboração com o INIAV. Portanto, isto é lactários deliciosos, conseguimos estabelecer, foi a primeira vez que se estabeleceu fora de uma pinácea, de uma resinosa, portanto, as plantas permaneceram e tiveram micorrizas ao fim do ano no viveiro e este ano foi instalado o primeiro ensaio na zona de Mértola e vai ser instalado agora no outono um ensaio na zona de Penela. Qual é o nosso objetivo a seguir? É perceber, conseguimos instalar, ótimo, elas vão permanecer no campo, não sabemos, vamos ver se permanecem e, segunda etapa, se permanecem e produzem cogumelos comestíveis. A par disso, e com o INIAV, temos também desenvolvido trabalhos e estamos também no bom caminho para inocular as plantas com o tuberboshi. O tuberboshi produz um cogumelo comestível também com muito interesse para os produtores. Aqui passamos das plantas e passamos para a instalação da cultura. Este é aquele caso que a imagem diz tudo. Temos duas instalações diferentes, basta ver a cor diferente, o que é a inversão de horizontes e sem a inversão de horizontes. A matéria orgânica que fica no solo e as condições diferentes que a planta tem para crescer e para se desenvolver e até estabelecer micorrizas com os fungos autóctonos, portanto, aqueles que existem naturalmente. Depois, a seguir, portanto, passamos das plantas, passamos para a instalação da cultura e agora a regeneração natural. Isto temos ensaios instalados na região centro e no sul, quer em áreas naturais, quer em pomares. Este trabalho tem sido desenvolvido com a DRAPC e com o INIAV e a ESAC. Aqui são os trabalhos que têm sido desenvolvidos para técnicas culturais de condução, de regeneração e de adubação. Que características é que devemos fazer, como conduzir os provamentos. Depois, a nível da fertilidade. Ao extrair os frutos, temos que saber que nutrientes extraímos e o que é que devemos repor para que a produção se mantenha. Isso implica análise da planta, análise do fruto, da folhada, das características do solo, portanto, em diferentes condições. Este trabalho tem sido feito a nível da escola e hoje sabemos que manter a folhada a nível do solo é matéria orgânica, que essa matéria orgânica contribui de uma forma importante em termos de azoto, cálcio e ferro, portanto, que é importante para a cultura. Se passarmos agora, e brevemente, da planta, à instalação da cultura e à condução, passamos à pós-colheita. Portanto, o primeiro trabalho tem sido feito na conservação de fruto para consumo em fresco. Este trabalho tem sido desenvolvido na Escola Agrária em colaboração com a Universidade do Algarve. Portanto, saber quais são as condições para conservar em fresco. Isto é muito importante porque vamos ter um fruto vermelho no outono, com uma Europa muito perto, portanto, e muito aberta a frutos vermelhos, com um potencial antioxidante, e no inverno em que acabou fruto mirtilo, portanto, temos uma oportunidade importante. Por outro lado, a produção a nível da escola de iogurtes com medronho desidratado e doce de medronho. Por outro lado, mesmo a nível da escola e a nível da área alimentar, foi ganho um prémio europeu de doce de medronho sem adição de sacarose. Portanto, muito interessante para diabéticos. Aqui, uma coisa muito importante, além de trabalharmos com os produtores, trabalhamos com os melhores. Em termos de investigação, é esse o nosso lema. Aqui continua a ser a produção de água ardente uma fonte de rendimento essencial e para quem tem trabalhado nesta área desde longa data é a professora Ludovina Galego da Universidade do Algarve. Estabelecemos uma colaboração com a colega da Escola Agrária e foi editado um manual de boas práticas para a produção de água ardente. Este manual tem desde a colheita do medronho à água ardente, a atenção para prestar as operações tecnológicas e a legislação. Já houve a primeira edição e já vamos fazer uma segunda edição, portanto, com o objetivo de apoiar os produtores. Aqui, portanto, digamos globalmente que nós pensamos na planta, selecionar planta em diferentes condições para a produção de fruto. Temos ensaios também instalados com polinização para cruzar os melhores indivíduos e termos plantas provenientes desses cruzamentos. A instalação de ensaios no campo com as micorrizas, a condução, depois a transformação do fruto, o pós-colheita, a conservação, os iogurtes. Há também trabalhos que estão a ser feitos para a incorporação em barritas e também outros produtos e também aqui já a parte da transformação em aguardente. Agora, o trabalho que vou apresentar a seguir é um projeto que temos sobre o castanheiro. Este projeto teve iniciativa no INIAV, a doutora Rita Costa do INIAV,
em primeiro projeto vem de 2007, portanto, depois a seguir houve 2 projetos para o DER e temos aqui as instituições envolvidas, em que nós estamos, a Escola Agrária, e também está o INEAF, projetos esses que têm sido desenvolvidos em comum. Portanto, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi, porquê castanheiros híbridos? Nós temos um problema grave a nível do castanheiro, que é a doença da tinta. E o nosso castanheiro europeu, que é o castanho sativa, é sensível à doença da tinta. Qual foi o objetivo? Foi de fazer cruzamentos entre a castanha sativa, que é sensível à doença, e os castanheiros asiáticos resistentes, castanha crenata e castanha molíssima. Estes cruzamentos foram feitos pelo INEAF, pela doutora Rita Costa, usando também material que estava na UTAD. Foram produzidas total de 74 plantas. De 74 plantas só tínhamos uma semente, só podíamos obter uma planta. Qual foi o nosso objetivo? Aí entramos nós, a escola, foi micropropagar esta planta. Portanto, micropropagámos, produzimos muitas plantas. E porquê? Porque a seguir foi testar a resistência dessas plantas ao agente patogénico, portanto, à Phytophthora cinnamoni. Estes ensaios de resistência também foram realizados no INEAF. Portanto, as plantas, depois de aclimatadas, identificadas por indivíduo, foram inoculadas a nível do sistema radicular, do fungo patogénico, foi avaliada a sua suscetibilidade e foram de 25 genótipos testados, 6 genótipos foram identificados como resistentes à Phytophthora cinnamoni. O que é que se pretende fazer agora? Instalação de ensaios, primeiro perceber o vigor da planta. Esta planta é um híbrido, ele pode ser resistente, mas não produz uma boa castanha. Então o que é que temos que fazer? Enxertia. Portanto, usá-lo como porta-enxerto. Portanto, usar a enxertia está a ser feito também numa empresa na região de centro e, portanto, um bocado da formação, gostaria de dizer que também são empresas de antigos alunos da escola, portanto, onde está a ser feita essa enxertia, e o objetivo depois é instalar ensaios no campo para testar e continuar a avaliar a resistência à doença. Por outro lado, no INEAV, esses clones têm continuado a ser análises, quer para a Phytophthora, quer para outras doenças. No INEAV também têm sido feitos estudos para tentar identificar quais são os genes que estão associados a essa resistência. Portanto, que se desenvolvem de uma forma mais importante e que permitem que a planta resista melhor ao agente patogénico. Aqui, o que é que nós também fizemos a nível da escola agrária? Foi, portanto, interessa, nós temos clones aqui que têm muito valor, mas podemos não ter o valor amanhã, podemos ter o valor daqui a mais tempo, então temos que os conservar. Como os conservamos? No campo ou in vitro. Qual foi o nosso trabalho? Conservar in vitro. Portanto, conservamos isto, são chamadas sementes artificiais, portanto, vem ali uma sementinha, está encapsulado, e ao fim de um determinado tempo que está em frio, coloca-se aqui as sementes, rebenta e germinam. Portanto, as plantas desenvolvem-se. Não é semente nenhuma, neste caso, porque não resulta do cruzamento de nada, mas é não mais do que a preparação do indivíduo selecionado. Portanto, isto conseguimos a nível da escola agrária. O que é que nós na escola também fizemos, e porque acho que é grande vantagem nossa das escolas, é porque somos um conjunto de pessoas que eu percebo de plantas, outros percebem da condução, outros percebem de solos, outros percebem de produtos alimentares. O que é que os colegas dos produtos alimentares fizeram? Pegaram na farinha, nos resíduos, portanto, a farinha que não tem valor, e fizeram o quê? Novos produtos, queques, este que é muito importante, farinha sem glúten para celíacos. Portanto, conseguiram isto utilizando esta farinha a 100%, o que é um valor muito importante. Portanto, poderá ser comercialmente utilizado diretamente para este trabalho. Além disso, temos outro trabalho feito pelos colegas da fitotecnia, que foi conservar a castanha em frio. Qual é o objetivo? É conservar para vender mais tarde. Portanto, já conseguiram, os colegas conseguiram conservar durante 6 meses para consumo em fresco. Portanto, isto a nível do atual projeto PRODER. Aqui fizeram também, a nível do setor alimentar, novos produtos, em que temos bolachas, em que juntaram os nossos produtos mediterrâneos, o medronho e a castanha. Portanto, feito a nível da parte alimentar. Ok.
Pronto, aqui é o site que temos na escola, porque na escola temos desenvolvido um trabalho muito importante a nível do medronho, onde estão identificadas todos os parceiros com quem temos colaborado. Obrigada pela vossa atenção. Já temos aqui a presença do... Boa tarde, o meu nome é José Paulo Nunes, sou presidente da Associação de Produtores de Medronho do Departamento Agrícola, da PACAR. Estou ligado a este assunto já há uns belos tempos, com a professora Filomena Gomes na Universidade de Coimbra, com a professora Ludovina na Universidade do Algarve, e temos feito a ligação dos produtores à universidade. Isso tem dado muitos frutos na qualidade do medronho, que, portanto, a minha parte é mais a produção do medronho, apesar do que é a marca do Monte Alegre, que está representada também aqui no ecrã. E temos melhorado a qualidade mediante análises, todos os anos fazemos as análises dos lotes do medronho. O medronheiro digamos que é uma arte que está em moda, é em diversos setores, como já se ouviu aqui da professora Filomena, mas há duas situações que são, portanto, a aguardente continua a ser muito importante, principalmente a qualidade da aguardente. E outra coisa que estamos a utilizar, portanto, é uma planta que, em termos de incêndios, que portanto, tem uma boa, já tem uma propagação muito mais lenta que o eucalipto, o pinheiro e outras árvores, e depois tem uma regeneração muito mais rápida. O medronheiro, a partir dos 3 anos, 3, 4 anos, depende das zonas, já está a produzir novamente medronho. Portanto, nesse aspecto também é muito interessante. Nós temos, a nossa associação já existe desde 1984, foi criada quando, no início da lei sobre o álcool, que complicou a produção, digamos que a produção caseira. Tivemos grandes lutas em termos de legalização, porque o entendimento das entidades olhavam sempre, e continuam a olhar, infelizmente, para a aguardente de medronho com muita desconfiança. Portanto, tudo o que tem a ver com o álcool, portanto, desconfio. E hoje em dia, já, por exemplo, no nosso concelho, temos à volta de 50 produtores com marcas a comercializar. Alguns são pequenos, produzem pouco, mas produzem e estão instalados. Nós, em 2011, promovemos em parceria com a Câmara Municipal e a Associação de Produtores de Mel uma loja que se tem mantido e, infelizmente, continua a ter progressos, onde se vende à volta de 28 marcas de medronho, neste momento. Às vezes entra um, sai, vende-se o mel, vende-se os doces, vende-se os licores. Portanto, tem sido positivo esta situação. O que às vezes tem que dar uma picadinha em termos do relacionamento com as entidades. Continuamos a ter problemas, porque a tal situação não vê, portanto, apesar do medronho estar na moda, não se olha o medronho como de maneira positiva em termos de entidades. Eu posso-vos dizer que neste momento nós, um produtor, tem que fazer o documento de introdução ao consumo e tem que fazer até ao dia seguinte. Vende uma garrafa, no dia seguinte tem que fazer a DIC, senão está sujeito a multa. Tem que ir ao computador. Se não tem computador, tem que ir ao contabilista ou alguém que faça a introdução dessa garrafa no consumo. E antes era mensal. Fazia-se até o dia 5 de cada mês. Entenderam que seria assim. Isto é um fator que nós já temos apresentado a ministros, secretários de Estado, a muita gente, e foi zero o resultado.
Outra coisa, continuamos a pagar muito imposto. Para vocês terem uma ideia, os produtores podem ter o estatuto de pequena destilaria, que é ter 2 mil litros, mais ou menos lá na nossa zona, de 2 mil litros de aguardente, que é 1000 litros de álcool puro, temos as aguardentes a 50%, é mais ou menos 2 mil litros. Mas se a gente fizer essa aguardente e vender essa aguardente como aguardente, pagamos os 50%. Se quisermos valorizar, fazer licores, e a gente lá na nossa zona fazemos um produto que é a velosa, já temos que passar para os 100%. Quer dizer, a mesma aguardente, se for vendida como aguardente, é 50%. Se for vendida incorporada no outro produto, tem o imposto, passa na totalidade para os 100%. Portanto, nós vamos tentando, não desistimos, vamos tentando lutar para que se melhore isto, principalmente não hoje penso que já seja uma receita muito razoável dos produtores que antes o Estado não havia nada e toda a gente diz que vai ver e que vai estudar o assunto, mas até aqui ainda esperemos que vá aparecer, que apareça alguma coisa positiva. Qual é que é o desafio científico? O desafio científico É retirar o conteúdo de álcool? Em termos de baixar o imposto. Isso é muito interessante, eu estava a tentar perceber onde é que está o desafio. Se calhar... Não estamos aqui a discutir impostos. Mas o álcool tem que pagar. Como é normal, tem que pagar. Não, mas a quantidade, por exemplo, eu posso vos dizer que neste momento, de uma garrafa de 0,70, pago 4,5€ de imposto sobre o álcool. Sim. As bebidas alcoólicas têm que pagar. É muito baixo. A questão é onde é que está aqui o desafio científico do funcionamento. Bem, eu vou já responder à sua questão, mas deixe-me só uma coisa que, portanto, em termos da escola e em termos da floresta, ainda porque não referi, achei que uma das colegas que trabalharam também a nível do nemátodo, que o problema do pinheiro grave, que emitiram um livro e um guia para controle do nemátodo, também em colaboração com o INEAD e com a Confederação Nacional dos Agricultores e Produtores Florestais, e que também, e há colegas que trabalham também no controle das invasoras, o problema das acácias, portanto, isto para referir o potencial que existe a nível das florestas. Relativamente à sua questão, há muitos. O desafio é todo, porque enquanto aqui o que se fazia antigamente era apanhar o madrono na floresta, naturalmente, neste momento, quando nós queremos passar a um pomar, o que é que nós temos? Uma árvore que produz e outra árvore que não sabemos. E aquilo que acontece é que a variabilidade é tão grande, nós, por exemplo, instalamos ensaios sem ter plantas clonais e não conseguimos ter resultados nenhuns nestes ensaios, porque a variabilidade, devido ao fator genótipo, ou devido às plantas serem diferentes, a nunca terem sofrido nenhuma seleção, portanto, ou produzem ou não produzem. Quer dizer, ganhamos numa planta selvagem. Portanto, o primeiro desafio é, na planta selvagem, tentá-la converter numa fruteira rentável. Isso passa na planta, por selecionar as plantas. Mas depois da seleção temos que fazer em diferentes condições, porque as condições de Monchique não são as mesmas daqui ou não são as mesmas lá de cima. Depois de selecionar, temos que as testar no campo, que se vê se elas se adaptam ou não. E depois propagar. Neste momento já temos cerca de 20 clones estabelecidos, que já estão em propagação, e já temos uma empresa que está a incubar na escola, de antigos alunos da escola, e que produz, portanto, as plantas. Portanto, e que pode comercializar essas plantas. A seguir, o que é que nós temos? Temos uma planta, temos uma fruteira. Como é que se poda? Como é que se tira o fruto? Deixa-se crescer em altura? Como é que fazemos isto? Temos que saber como. Então, são todas as técnicas culturais de condução. Aí entram os colegas de quê? Da fruticultura. Como é que se conduz em eixa, em vaso? Como é que fazemos? Depois, temos um pomar. Como é que fertilizamos? Como é que vamos fazer a instalação como? Há tudo, está a ver? Há tudo. Depois, como é que vamos conservar? Conservar para manter mais tempo e para vender. Eu queria só esclarecer o Sr. Ministro, é só meio minuto, mas depois temos que passar para o segundo painel. Eu tenho colaborado com a Universidade do Algarve neste domínio também.
e de facto, posteriormente, portanto, ao Medronheiro e à produção de aguardente, tem que se fazer a análise em cromatografia de fase gasosa para testar o teor alcoólico, o teor em voláteis e caracterizar, portanto, a origem do Medronheiro. Isso é importante. Eu lembro que surgiu um problema há uns tempos atrás, que a aguardente de Medronho seria demasiado ácida. Portanto, o produtor, na altura, em conjugação com a Universidade do Algarve, utilizaram um filtro básico, portanto, à saída do destilado. Portanto, há todas essas desafios experimentais que nós temos que, de facto, dar a capacidade em si. Só por curiosidade, por acaso, a doutora Galego vai fazer as provas de doutoramento no próximo mês, não sei se sabia, o próprio vou integrar o júri. Antes disso, os meus parabéns têm muito daquela parte que acho que é um valor acrescentado e inovador sobre o iogurte, portanto, para diabéticos. Acho que estes valores devem ter interesse em termos comerciais e apreciados. Pronto, obrigado pela vossa presença. Vamos então passar. Chamo-se Celestino Almeida, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. O tema é sistemas de produção de plenoides, cerejas, pêssegos e ameixas e competitividade no beira interior. Portanto, já temos a presença de Gonçalo Batista, não é? Que vem da Associação de Proteção Integrada e Agricultura Sustentável. 10 minutos e 5 minutos, está bem? Mas tem. Esqueci, mas escolhi. Boa tarde a todos. Nós, mais que um projeto em curso, vimos apresentar uma proposta de projeto. No fundo, temos um território perfeitamente identificado, um território edafoclimático, administrativo, não me atrevo a classificá-lo, que é Cova da Beira e arredores. Temos 4 culturas: cereja, pêssego, damasco e ameixa, e em torno destas 4 culturas temos atividades. Obviamente que a fruticultura será uma delas, mas depois na nossa região todo o aspecto relacionado com a indústria agroalimentar, com a restauração e hotelaria, turismo e lazer são realidades da economia da nossa região. Cidades de Fundão, Cereja, cidade de Castelo Branco, Covilhã, o Pêssego, Belmonte, mesmo Castelo Branco, em todos os concelhos, quer da Cova da Beira, quer limítrofes, vivem já muito esta economia em torno da atividade da fruticultura. Os antecedentes, estão em curso várias atividades de investigação. O Mais Pêssego é um projeto que está em curso, que está a ser liderado pela minha colega Paula Simões, já está para publicação de resultados. Somos parceiros do COPME, que anualmente faz balanços anuais em torno da cultura do pêssego e da cereja. Outros trabalhos de investigação, também realizados na escola e em parceria com outras entidades. A experiência dos empresários locais, temos aqui um exemplo. A proximidade e o envolvimento da ESACB com todos os empresários. A ESACB há 30 anos que está instalada na região, praticamente que metade dos nossos técnicos trabalham na região, antigos alunos, portanto são empresários e são técnicos, há uma grande proximidade. O outro aspecto também extremamente importante, que eu acho que também não é único na nossa região, é o empenho das câmaras municipais em serem agentes, portanto, alavancadores da atividade económica. Há, portanto, uma dinâmica regional. Se formos verificar os resultados do PRODEP, do último quadro comunitário, houve um grande investimento na região, na área das plenoides, tanto do pêssego como da cereja e nectarinas, que se traduziu num aumento
em termos de percentagem da área, houve um aumento, cerca de 16% da percentagem da área plantada nas planoides ocorreu neste território. Não só houve um aumento também da área plantada, como também modernização de infraestruturas e instalação de novos jovens empresários. O movimento associativo é pujante. Temos aqui o caso da APISESA, temos o caso da Serfundão, da APIM, que são associações de agricultores ou de produtores ativas e com as quais temos um excelente trabalho de parceria ao longo de todos estes anos, inclusive até temos ex-presidentes e dirigentes que também eram professores da nossa escola. Este aproveitamento dos apoios comunitários nacionais foi evidente nesta região, orientado para a cultura das planoides. Isto para dizer que há, portanto, é um setor, as planoides é um setor de interesse, um setor que está instalado, um setor que está em expansão, portanto, não é um setor que já investiu. Portanto, neste caso, estamos a falar de plantas que vão estar no terreno durante um longo período de anos e, portanto, é um setor que olha para o sistema técnico-científico de uma forma de nos pedir, digamos assim, ajuda e parceria na resposta. Aliás, na lógica do que há bocadinho referia. Portanto, neste caso, eu vou passar para vocês que estão com pressa, não há apenas os números são conhecidos. O que é que nós temos feito? De toda esta dinâmica e de toda esta proximidade com a escola, e não só com a Escola Superior Agrária, mas também com a Universidade da Beira Interior, de toda esta proximidade, temos feito um trabalho de identificação de problemas concretos por parte da produção. Para quê? Para também com eles e tentar equacionar potenciais soluções e depois dessas estruturar plano de ação, constituir equipas no sentido de testar as soluções e depois proceder à transferência do conhecimento, proceder à monitoria e avaliação. Tudo isto num ambiente de participação e de muito envolvimento. É evidente que este ciclo que está em curso deve-se também ao facto de estar no ar a questão dos grupos operacionais e das iniciativas, portanto, da Bolsa de Iniciativas. Tudo isto se conjugou, portanto, a dinâmica do setor, o call, portanto, das iniciativas. É evidente que o trabalho que estamos a realizar assenta fundamentalmente neste aspecto. Tudo aquilo que nos propomos fazer terá que ter resultados e será sempre orientado para resultados práticos que decorram efetivamente das necessidades que nos são manifestadas pela produção. Os parceiros, já foi referido, faltam os parceiros institucionais, todos têm logos, há muitas empresas que irão trabalhar connosco que não estão aqui referidas. Portanto, instituições de ensino, INEAV, a APISESA, que está aqui representada pelo engenheiro Gonçalo, Serfundão, associações de desenvolvimento que estão, digamos assim, satélites das câmaras municipais e a própria Direção Regional de Agricultura. Os problemas identificados são problemas de fileira, se formos a ver, vão desde a produção ao aspecto comercial. Em termos de falta de conhecimento relativamente às cultivares tradicionais, aos nossos recursos vegetais, neto-vegetais, é quase total. A importação das plantas que neste momento estão instaladas foi quase 100%. Portanto, isto é um cenário que importa inverter. O facto de estarmos a apostar em grandes áreas e portanto, aumentar a área de implantação tem de certeza impactos ambientais que importa conhecer. A questão das pragas e doenças da proteção de cultura
é extremamente importante. Eu aqui há tempos, numa destas reuniões de discussão, de identificação de problemas, nunca me lembrava que os passarinhos e os pássaros eram um grande problema, conseguem comer uma boa percentagem da produção de cerejas. E portanto, destas reuniões que tivemos de trabalho, fomos capazes de identificar os problemas concretos e portanto, estabelecemos as parcerias para tentar responder aos problemas. É evidente que o nosso desafio passa pelo aumento da produtividade, é evidente que também sempre associada à qualidade, e se possível melhorar também a qualidade. A qualidade da cereja do Fundão é uma marca registada, as festas da Feira do Fundão, de Alcongosta, a Feira do Pêssego na Covilhã, começam a ter implantação a nível nacional, mas é preciso e é possível aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade vem o aumento do rendimento dos produtores e depois há todo um território cuja economia é arrastada ou ancorada na cultura das pronóitas. E, portanto, é esse o nosso desafio. Neste momento fazem-se excursões ao Fundão para ver as cerejeiras em flor, tal como fazem as amendoeiras da Vila Nova de Foscoa. Não é? E, portanto, vende-se o território durante o ano todo à custa da cereja, do pêssego e, eventualmente, de outros produtos endógenos, como os cogumelos e afins. Então, neste momento, temos registadas na plataforma de iniciativas da Rede Rural Nacional aquilo que nós chamamos o nosso projeto, que é o projeto Prunos. É um projeto, não é de fileira, é um projeto de território, envolve várias fileiras, envolve, acima de tudo, as fileiras das pronóias, envolve várias dimensões, envolve a dimensão produtiva, mas também a dimensão económica. Portanto, temos um projeto, ou uma ideia de projeto que é Prunos Expert, criação de um campo experimental para a cultura de pessegueiro, outro campo também de experimentação, Prunos Demo, para a questão das cerejeiras e de estudar as variedades autóctones. O Prunus Fito tem a ver com a avaliação do impacto das pragas e doenças. Eu vou passar a correr, senão. O Prunus Pós tem a ver com a pós-colheita e com a traçabilidade. Portanto, é um dos aspectos extremamente importantes e que necessita de muito conhecimento, tanto a cereja como o pêssego, a questão da colheita, a questão da armazenagem, a questão do transporte, a questão da embalagem, a questão do frio, tudo isso, uma vez que são produtos de elevada possibilidade e que têm uma grande mais-valia quando são vendidos em fresco, é extremamente importante. Prunos férteis para a fertilização, para os aspectos da nutrição vegetal. O Prunus Bot tem a ver com o desenvolvimento de um robô para sobrevoar, digamos assim, os pomares, para daí tirar informação relativamente ao combate às infestantes e retirar informação para apoiar nas decisões das práticas frutícolas. O Prunus Tech também é mais um robótico, um sistema de robô para recolher os frutos da entrelinha e da linha que caem, possam ser aproveitados como subproduto para a produção animal. E depois temos o Prunus Up e Prunus Brand, que são dois projetos já de caráter socioeconómico e de caráter de desenvolvimento territorial. Portanto, um alavancado na ideia do pêssego, Câmara da Covilhã, o outro alavancado pela ideia da cereja, Câmara do Fundão. Portanto, são projetos mais dentro da área do marketing territorial. Basicamente é isto. Prunos é uma ideia de território, demonstra a implantação que a Escola Superior Agrária tem na sua região, fruto de professores e técnicos que têm trabalhado nesta área ao longo destes quase 30 anos da nossa existência e também da nossa capacidade de estabelecer
parcerias com o Ministério da Agricultura, com as associações, com o INEAB, com as câmaras municipais e basicamente agora o grande desafio terá, julgo eu, na capacidade de olharmos para este projeto de forma integrada e porque é num setor onde não se pode, os projetos são de longa duração, não se pode iniciar um campo experimental hoje para lhe faltar o oxigênio amanhã. Portanto, são projetos que exigem planeamento a médio e a longo prazo e exigem comprometimento a médio e a longo prazo. Temos o poder local connosco, temos as organizações connosco, estamos disponíveis, falta-nos efetivamente, se calhar aqui agora, fechar o círculo com as entidades que têm a responsabilidade, digamos assim, a nível nacional. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Sou Ministro, muito boa tarde. Obrigado ao convite também para o Instituto Politécnico Beja. Boa tarde às tantas entidades. Portanto, o meu nome é Gonçalo Batista, eu estou aqui em representação da APIZESA, da direção da APIZESA. Portanto, a APIZESA tem sede no Fundão. Ela, tanto, foi uma associação que foi formada por agricultores. Ela foi criada em 95. Ela existe por vontade dos agricultores e trabalha só e exclusivamente em prol dos agricultores. Tinha como 3 grandes objetivos, portanto, a sustentabilidade do meio rural, preservar o meio ambiente e garantir essencialmente produtos de elevada qualidade. A APIZESA também funcionou sempre muito em parceria com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, aliás, parte do nosso corpo técnico integra alunos que saíram, portanto, da Escola Agrária de Castelo Branco. A nossa zona de atuação é essencialmente desde a zona de Belmonte até Campo Maior, portanto, mas basicamente a zona onde trabalhamos é a zona da Cova da Beira. Damos assistência a cerca de 3.500 hectares, essencialmente fruteiras, nomeadamente pesgueiros, cerejeiras, ameixeiras, alperces. Portanto, depois temos outros cultivares como o olival, a vinha, mas portanto, a cerejeira e o pesgueiro são as culturas predominantes. Eu começaria por dizer que, ao longo deste tempo, desde que a APIZESA foi fundada, temos vindo a notar que têm existido alguns problemas que vêm ao encontro deste projeto que agora está a ser desenvolvido, nomeadamente a instabilidade climatérica e o aparecimento de novas pragas que têm vindo a afetar um pouco a produção na nossa zona, nomeadamente a Drosophila Suzuki, que tem sido, apareceu agora há cerca de 2 anos, tem sido um problema gravíssimo para a produção da cereja. Portanto, está neste momento, portanto, uma iniciativa já nesse sentido, na qual a APIZESA é promotora, a Produsfit. Outro problema básico à produção, portanto, os recursos hídricos e a sua gestão. Hoje em dia, se queremos ter uma agricultura competitiva e produtiva sem água, dificilmente se conseguirá fazer isso. Portanto, essa também tem sido uma luta que temos tido e também foi feita a promoção desse projeto. A questão da adaptação das variedades. Hoje em dia não existe, portanto, as variedades das fruteiras são feitas por conter risco dos agricultores, daí a necessidade de se instalarem campos de experimentação no sentido de sabermos quais são as variedades que melhor se adaptam à nossa região. E a questão da pós-colheita, que hoje em dia também é uma questão básica, o termo shelf life, portanto, o tempo de vida útil na prateleira, é hoje também uma temática que preocupa muito os produtores e daí também a ação concertada nestes grupos operacionais. Portanto, basicamente, e sucintamente são estas as ações que neste momento a APIZESA está onde está inserida. Deixa-me só fazer uma pergunta já relacionada com esta questão das pragas. De uma forma geral, para um ignorante destas matérias como eu, as pragas não vão ser feitas na zona, não são os cultivos, não só são feitos em outras zonas. A minha pergunta é, há aqui também essa limitação a não, e no caso de haver, vocês colaboram com outras quintas ou com outras escolas agrícolas para os
crescente destas pragas? Portanto, é assim, na questão das novas pragas, nomeadamente há bocado falávamos nos pássaros, essa é uma das pragas que neste momento também nos aflige um pouco os produtores, pode não ser do conhecimento do público em geral, mas não imaginam o transtorno que é, nomeadamente os estorninhos. Os torninhos e as pegas. É que os estorninhos, quando vão picar, não picam só numa. Comem, picam e danificam o fruto. O fruto deixa de ficar comercializável. A questão da drosófila, ela apareceu há cerca de 2 anos. É uma praga que, portanto, a drosófila ataca essencialmente a baga da uva. Ela é mais conhecida nas uvas. O problema da drosófila é que não existem soluções, ou seja, neste momento existe uma solução só e foi pedida a título excepcional. O problema da Suzuki é que ela não é como a mosca da cereja. A mosca da cereja o que faz uma postura única no fruto. E a drosófila faz mais do que uma postura no fruto. O ano passado nós tivemos reporte de áreas, portanto, isto como tem sido uma coisa recente, houve parcelas em que foram abandonadas porque não havia a possibilidade de fazer a colheita e verão que ser abandonadas.